Começa agora novo O Domínio da Guerra. Comigo já está o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Bem-vindo. Muito bom dia a todos. Obrigada por cá estar. Para além da rádio, também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Vamos, como sempre, à sexta, olhar para mais uma semana de guerra. Semana que fica marcada pela visita de Xi Jinping a Moscou e pelos vários encontros com Vladimir Putin. General, que balanço pode fazer e que resultados foram alcançados por cada uma das partes? Ficaram os dois satisfeitos? Não sei se ficaram os dois igualmente satisfeitos. Ficaram certamente satisfeitos, mas não sei se o fizeram da mesma maneira. Há aqui um momento anterior a esta visita que também é importante referir. É que ambos os líderes tiveram o cuidado, certamente que isto foi combinado, de escrever artigos prévios antes do início da visita. Ora, quando se escreve um artigo prévio e depois foram publicados cruzadamente nas respectivas imprensas, o que estamos a fazer é já, de alguma maneira, a condicionar expectativas, por um lado, e também a condicionar entusiasmos. E eu, quando leio a parte escrita por Xi Jinping, vejo aqui uma espécie de proteção em relação a um excessivo entusiasmo por parte de Putin relativamente às expectativas que podiam ser geradas a partir desta visita. Aliás, nesses dois artigos, vemos que há aqui uma diferença de tom bastante importante. É que enquanto no artigo de Xi Jinping, de alguma maneira, se condena a ordem global, mas não se ataca em particular ninguém, o artigo escrito por Putin é um artigo contra o Ocidente. E, portanto, ambos estão... Logo se vê que, por um lado, ambos estão de acordo relativamente à necessidade de promover uma alteração da ordem mundial para satisfazer os respectivos interesses, mas para Putin era importante que a China condenasse o Ocidente, porque Putin sente-se muito ameaçado pelo Ocidente. E muito sozinho também. E muito sozinho. Ora, a China tem 10 vezes mais comércio com o Ocidente do que tem com a própria Rússia e, portanto, não se deixou cair muito nesta armadilha de, à partida, condenar o Ocidente. Agora, relativamente à visita em si, eu gostaria de referir aqui 2 ou 3 aspectos. O primeiro tem a ver com a ocasião. Os dois líderes já se encontraram múltiplas vezes em múltiplas ocasiões, mas não se tinham encontrado ainda desde o início do conflito. E isto é muito significativo. É significativo porque traz consigo, encerra consigo, a mensagem de que o conflito não veio alterar a parceria estratégica entre os dois atores. E, portanto, o facto dela ter ocorrido durante o conflito é também, do ponto de vista político, tem também um significado de natureza relevante. Por outro lado, Xi Jinping vem reforçado desta sua reeleição e parece muito apostado numa visibilidade de natureza diplomática que procure, de alguma maneira, transformar a China não apenas no ator económico, mas num ator diplomático de dimensão global. E precisa, para isso, de trazer também e de continuar a suportar a Federação Russa, porque a Federação Russa também tem um conjunto de aliados importantes que podem, de alguma maneira, beneficiar também esta manobra diplomática por parte de Xi Jinping. E, finalmente, porque ela ocorre, talvez isto não foi certamente planeado, mas numa altura logo a seguir à indiciação de Putin pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, esta visita também, de alguma maneira, veio afastar esta sombra que tinha caído sobre Putin dos indícios recolhidos pelo Tribunal Penal Internacional. Depois, do ponto de vista da política em si, o que me parece aqui significativo é que isto é, sobretudo, uma resposta à visita de Joe Biden a Kiev. E, portanto, ele não quis deixar, não quis fazer que se sedimentasse a opinião de que o
apoio de Joe Biden a Kiev era superior àquilo que era o seu apoio a Moscovo. E, portanto, do ponto de vista político, há aqui uma espécie de um equilibrar forças, de apoios. Um equilibrar de apoios. E isto parece-me também significativamente interessante. Depois, há, digamos, aquilo que resultou basicamente desta visita, que foram sobretudo os acordos de natureza económica. Nestes acordos, dos quais não conhecemos muito, conhecemos alguns títulos e alguns capítulos, não conhecemos em profundidade o desenvolvimento deles, mas parece ser um âmbito muito geral. Há sobretudo aqui uma tónica que parece que Putin está muito aberto ao investimento chinês na Federação Russa. A saída de mais de 1 milhar de empresas ocidentais deixou vago um conjunto muito grande de espaços económicos em áreas onde a Federação Russa tem dificuldade de ocupar e de satisfazer aquilo que são as necessidades da sua população. E que precisa de preencher agora. E que precisa de preencher. E, portanto, há aqui formalmente, praticamente, um convite aberto às empresas chinesas para investirem na Federação Russa. E depois há também, certamente, o tema de natureza primordial da ligação entre ambos, que é o estreitar desta ligação energética entre a China e a Rússia. Há depois uma parte que fica, digamos, aquém daquilo que eram as nossas expectativas. É que, apesar das declarações estarem muito alinhadas do ponto de vista estratégico, não ficou claro que a China tenha abandonado a sua posição de oficialmente não fornecer equipamento militar. Eu julgo que Putin aqui não terá ficado, enfim, terá achado que a reunião pode ter ficado aquém dos seus objetivos, mas não ficou claro, não transpareceu do final e das declarações finais que a China tenha alterado a sua posição relativamente ao fornecimento de armas. O plano de paz da China foi um dos temas centrais na conversa entre Putin e Xi Jinping, mas no final as declarações não pareceram assim excessivamente calorosas. General Arnaud Moreira, como é que devemos interpretar estes resultados? Pois não foram. E Zelensky não merecia pelo menos um telefonema? Exatamente. Bom, esta questão do plano de paz chinês tem um problema original. E esse problema original tem-se refletido em todos estes desenvolvimentos. É que a China, que nos aparece agora diplomaticamente como o amante da paz, podia ter impedido a guerra. E não o fez. Podia ter impedido na visita, digamos, de autorização que foi realizada antes da invasão, em que Putin e Xi Jinping falaram certamente sobre a intenção da Federação Russa em lançar uma operação sobre a Ucrânia. Portanto, o amante da paz, a China, não é? Poderia ter impedido a guerra. Não o fez. Não o fez. Porque também estava convencida, como a Federação Russa, que isto era uma nova Geórgia, que em 5 dias a operação estava resolvida e que, apesar dos protestos naturais do mundo ocidental, isto iria ficar com as mesmas consequências da invasão da Geórgia. Isto é, nenhuma. Portanto, a China só acorda para este problema da paz quando, na verdade, se complica do ponto de vista militar o desenvolvimento das operações da Federação Russa na Ucrânia. E quando o Sul insatisfeito, eu agora estou a utilizar esta do Sul insatisfeito em vez do Sul global, porque o Sul global dá uma certa ideia de uma certa unidade e a mim parece-me que há muita diversidade neste Sul. Talvez o Sul insatisfeito achava que a China devia ter uma posição mais ativa nas questões da paz. E, portanto, a China vem a reboque, mas vem a reboque marcada por este pecado original, é que ela não foi capaz de impedir a guerra. Ora, todas as conversações que foram feitas certamente neste âmbito entre Xi Jinping e Putin têm a ver com o tal roteiro que nós já aqui anteriormente identificámos que falta neste plano de paz. Ele não foi anunciado e tem que ser estudado e tem que ser coordenado com Moscou. E é por isso que não há espaço ainda para Zelensky aqui. O plano de
paz da China é para favorecer a Rússia, não é para favorecer a Ucrânia. A Ucrânia só vai entrar neste processo, ou ser chamada a este processo, já depois de Xi Jinping entender que a Rússia concorda com o roteiro que for apresentado. Portanto, continuamos à espera deste telefonema. Vamos ver se ele finalmente aparece, porque quem quer ser mediador tem naturalmente que ouvir ambas as partes. No terreno há dias em que parece inquestionável que Bakhmut vai cair nas mãos da Federação Russa, e depois há dias em que esses esforços se parecem estar a esgotar. General, como estamos de avanço e de recuos dentro e também à volta de uma cidade que se tem vindo a transformar num símbolo desta guerra. Aliás, o Instituto para o Estudo da Guerra diz mesmo que Bakhmut é o local da batalha mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade. Ambas as partes começaram a dar uma importância simbólica tão grande a Bakhmut, que Bakhmut, neste ponto de vista, a certa altura, é uma espécie de uma antevisão daquilo que pode vir a ser até o resultado final das operações militares. Durante a última semana, Bakhmut conheceu períodos de maior acalmia e de menor acalmia. Isto é, a iniciativa militar, sobretudo das forças Wagner, não foi constante ao longo da semana, alimentando-se em alguns dias até a expectativa de que as forças Wagner deixaram de estar interessadas em prosseguir este combate, porque, por um lado, não se sentem suficientemente apoiadas pelas forças da Federação Russa, e, por outro lado, porque isto está, de alguma maneira, a prejudicar os negócios da Wagner em África, nomeadamente. Isto é, se ela está a gastar em Bakhmut aquilo que ela utiliza também em outros pontos do globo para fazer dinheiro. E, portanto, o entusiasmo da Wagner há dias em que parece esmorecer muito. Na última semana estive a olhar para os mapas do desenvolvimento dentro de Bakhmut. Houve avanços da ordem dos 100 metros, às vezes um bocadinho mais, noutros locais ainda menos. Portanto, são pouquíssimos estes avanços durante a última semana. Por outro lado, no exterior, onde se trata sobretudo em campo aberto, de avanços em campo aberto, as forças ucranianas têm sido capazes de responder. Tem havido avanços, esses avanços têm sido sobretudo mais sensíveis a norte, mas na verdade é que a capacidade mecanizada que a Ucrânia conseguiu instalar, entretanto, à volta de Bakhmut, tem permitido manter o espaço livre de circulação e de alimentação das forças. Portanto, o cerco não está ainda iminente, a pressão continua muito grande, mas a verdade é que a pressão já é muito grande há muitas semanas e, como dizem nos sites ligados mais à Ucrânia, agora tem um logotipo que diz Bakhmut aguenta-se. Ora, hoje tivemos nestes últimos dias uma declaração muito importante do comandante das forças terrestres, do general Oleksandr Syrskyi, da Ucrânia, que vem dizer esta coisa. Ainda não tínhamos ouvido isto com este grau de assertividade. As forças ucranianas preparam-se para se aproveitar do cansaço das tropas russas em Bakhmut, deixando antever aqui o retomar de uma iniciativa em Bakhmut que até este momento tem estado por parte das forças russas. Vamos ver desenvolvimentos nos nossos vamos acompanhar, programas. Sim. E General Arnaud Morar, há 2 semanas falávamos sobre o regresso dos T-62 aos campos de batalha, mas agora chegam notícias do restauro de equipamentos ainda mais antigos, como os T-54 e os T-55. Ainda vamos ver estes carros de combate tão antigos de regresso à frente de batalha? Eles já estão nos comboios. Nós não temos ainda a ideia para onde é que estes comboios efetivamente se dirigem. Ora bem, a parte da intelligence tem feito um conjunto de fotografias muito interessante desde o início da guerra sobre vários depósitos de carros de combate existentes na Federação Russa, o mais importante dos quais se situa no Primorsky Krai, que é uma área, uma região da Federação Russa, mesmo no extremo oriente. Ora, isto é um depósito e tem também instalações de manutenção de carros de combate.
Muitos dos carros de combate estão organizados em duas formas. Há uns que estão, digamos, ao relento, que estão à chuva, cá do lado de fora, e os que estão em melhores condições estão dentro de depósitos. Sobre esses nós não temos uma visibilidade através do satélite, mas temos sobre aqueles que estavam do lado de fora. Ora, o que se verifica é que houve o desaparecimento destes que estavam, digamos, à chuva, de cerca de 200 carros de combate. Esses 200 carros de combate, se desapareceram esses, provavelmente sobre aqueles que nós não temos visibilidade e que seriam os que estavam em melhores condições, certamente que desapareceram ainda mais. É por isso que se fala muito nesta questão dos 800 de carros de combate. Aliás, os T-62 neste momento já estão ao combate, ao serviço das forças russas na Ucrânia. Já foram destruídos e estão documentados fotograficamente cerca de 200 carros de combate T-64 e T-62 que foram destruídos na Ucrânia. E, portanto, o que nós temos agora começamos a ver nos comboios já não os T-62, mas os T-54. Isto é, nós estamos, a Federação Russa produziu dezenas de milhares de T-54 e T-55. Há muitos destes, alguns terão sido recuperados e provavelmente a Federação Russa considera que eles continuam a ter capacidade suficiente militar para alimentar as operações. Vamos à nossa cortina de fumo. Esta semana falamos de Vladimir Putin. O presidente russo visitou a Crimeia e no regresso a Moscou fez uma aparição súbita em Mariupol, onde visitou apartamentos recentemente construídos. Apareceu até a conversar com habitantes locais, particularmente bem disposto, perto das pessoas. General Arno Moreira, como é que devemos interpretar esta postura tão descontraída? É verdade, ficámos todos muito surpreendidos. Bom, em primeiro lugar, isto também era para ser uma visita surpresa, foi assim que ela foi anunciada. Ele tinha ido à Crimeia, era uma visita oficial, mas no regresso, por que não passar em Mariupol conduzindo um automóvel à noite no meio de Mariupol? Bom, só que é tudo muito estranho. Tudo isto é muito estranho. E é muito estranho por 3 razões que eu vou procurar mostrar a seguir. Primeiro, isto é-nos apresentado como uma visita surpresa. Ora, Putin não faz visitas surpresa e nunca fez visitas surpresa a lado nenhum. Não era agora, em pleno conflito. Que é para não ser surpreendido, não é? E, portanto, não faz visitas surpresa. Acontece que ele encontra um conjunto de pessoas, essas pessoas já estão todas identificadas. São, efetivamente, cidadãos russos. E não aquilo que se falava, militares russos não, disfarçados. Não. Estão todas identificadas, conhecem-se o nome, as ocupações, onde moram, etc. São, efetivamente, pessoas russas. Ora, essas pessoas... Isto chegou a nós através de 2 vídeos. Aliás, um vídeo, um mais editado e outro menos editado. O mais editado, que é da TASS, mostra todo este ambiente de descontração. Mas, na verdade, o vídeo que foi difundido pela RIA Novosti continha por volta do segundo 17, portanto, aos 17 segundos do vídeo, alguém que aparecia a uma janela e gritava: "Isto é tudo falso. Isto é só para o espetáculo." E vê-se os elementos da delegação que acompanhavam Putin a olharem para trás, a ver se identificavam quem é que tinha produzido este conjunto de declarações. Bom, mas depois nós temos as fotografias dos dias anteriores de 2 acontecimentos importantes. Primeiro, a reunião do Conselho de Segurança da Rússia. É uma mesa mais enorme do que as mesas que nós estamos habituados a ver, dos quais os lugares que estão junto a Putin estão todos vazios. Isto é, os conselheiros de segurança de Putin não se podem aproximar de Putin nem numa reunião oficial no Kremlin. Foram deixados 5 lugares vagos de cada lado da mesa. Por outro lado, numa reunião que também teve com empresários, as primeiras filas de cadeiras do auditório foram todas desmontadas para que os empresários não estivessem suficientemente próximos de Putin. Ou seja,
Este padrão da visita a Mariupol não joga em nada com aquilo que tem sido o comportamento padronizado de Putin. O que me leva a levantar aqui 3 hipóteses. Primeiro, ou Putin tem mais medo dos seus conselheiros de segurança do que dos habitantes que encontra espontaneamente na rua. Também não deixa de ser um sinal que tenha mais medo dos seus conselheiros de segurança. Ou Putin teve um momento de elevadíssima coragem imitando Zelensky nestas suas visitas à frente. Talvez menos provável isto, ou talvez aquela que eu considero mais provável. Se calhar não foi Putin que lá esteve. Se calhar foi alguém muito parecido com Putin e que é utilizado para estas ocasiões perigosas. E será que um dia vamos saber? Vamos ver. Há muitas fotografias, eu tenho muitas fotografias das imagens colhidas em Mariupol e colhidas também na Crimeia e a pessoa não parece a mesma. Hoje, no nosso Ponto de Mira, estão as declarações do Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que a meio da semana veio alertar para a escalada nuclear que poderia acontecer se o Reino Unido fornecesse à Ucrânia munições contendo urânio empobrecido. General, em 2 minutos, 3 minutos, o que há de verdadeiro nisto? Bom, o urânio empobrecido resulta de um processo do enriquecimento do urânio. O urânio aparece no estado natural nas minas. Em Portugal havia mais de 60 minas onde se extraía urânio e depois há um processo de refinação e de enriquecimento. Isso é feito pegando no óxido do urânio, convertendo-o ao estado gasoso e depois metendo-o dentro de centrifugadoras. Essas centrifugadoras vão separar do ponto de vista físico as 2 formas de urânio principais. O urânio 235, que é muito radioativo, e o urânio 238, que é mais pesado, mas muito menos radioativo. Ora, neste processo, que é o processo que é utilizado para produzir o combustível nuclear para as centrais nucleares, este processo é feito em cadeia através destas centrifugadoras. Portanto, o que se vai fazendo em cada uma das centrifugadoras, isto não pode ser feito nas nossas cozinhas, porque são precisos mais de 5.000 centrifugadoras para fazer este processo de enriquecimento. O que se vai fazendo é progressivamente separando o urânio 235 do urânio 238. O urânio 235 é depois utilizado como combustível nuclear ou para armas nucleares. Para combustível nuclear basta ter um enriquecimento de 4%, para bombas nucleares precisa de um enriquecimento superior a 90%. O que é que sobra daqui? O que sobra deste processo é o urânio 238, que é o tal que falamos do urânio empobrecido. Ora, este tem pouquíssima radioatividade, apesar de ser tóxico, mas tem uma densidade imensa e essa densidade é utilizada para perfurar blindagens e, portanto, tem muitas aplicações do ponto de vista da indústria civil e na área militar é utilizada em variadíssimas munições que existem em todo o mundo e também na Federação Russa. Portanto, nós de repente vemos aqui uma preocupação ecológica tremenda quando eles próprios também utilizam. Mas o problema não é de natureza nuclear no sentido radiológico e da emissão radioativa. Tem sobretudo a ver com o facto de eles terem um elevado poder perfurante e, neste caso, poder desequilibrar este combate que se anuncia entre os carros de combate dos 2 lados. Chegamos ao fim de mais um Domínio da Guerra, sempre com o General José Arno Moreira. Muito obrigada, General. Foi um prazer. É sempre Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana para si. Até sexta.